Olá, muito boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui, quem já estiver aí desse lado e quem não tiver, há de nos ver aqui na gravação do IGTV do Instagram e mais tarde também no meu canal no YouTube, onde eu vou disponibilizar estas lives. Já tenho aqui a Marisa a aderir. A Marisa hoje é a minha convidada muito especial porque de facto nós já tivemos a oportunidade, por pouco tempo, mas de trabalhar juntas, mas a partir daí também continuámos conectadas e muitas vezes cruzamos-nos nestas andanças dentro das empresas e reencontramos-nos fora delas e muitas vezes é este o caminho. Então a Marisa Figueiredo Oliveira, ela é atualmente responsável pela área de talento na Dia Portugal, onde nós nos cruzámos no meu último projeto profissional, onde fui diretora de recursos humanos. E a Marisa é de facto uma mulher extremamente completa, multifacetada, com um lado profissional incrível e depois um lado B, um lado pessoal igualmente maravilhoso. E hoje trago aqui a Marisa para ela falar um pouco daquilo que é o percurso dela, das escolhas dela, muito alinhadas com o propósito, com o sentimento de missão que ela está a procurar. E vamos falar hoje sobre o tema da liderança. A Marisa é líder dentro da área de recursos humanos, tem formado e trabalhado e desenvolvido muitas lideranças também nas empresas por onde passou. Então hoje temos aqui pano para mangas e vou puxar para aqui para a conversa então a Marisa para ser ela a apresentar-se e começarmos aqui este nosso bate-papo. Marisa. Já te enviei o convite, vamos ver se ela consegue entrar. Já tenho aqui o meu chazinho e hoje estou. Alô Marisa! Isto hoje foi rápido! Pronto, aqui foi. Exato, aqui também, às vezes isto dá assim uns bugs, nunca sabemos o quanto tempo isto demora. Olha, bem-vinda Marisa, Obrigada, Mónica. aqui a esta live. Antes de mais, mega obrigada pela disponibilidade, que eu sei que também tens uma vida super preenchida e tão bom ter-te aqui. Eu estava aqui a dizer e também já tinha dito hoje no Reels que fiz que de facto há encontros engraçados, não é? Encontramos ainda dentro do mundo empresarial, eu senti logo muita conexão contigo e depois foi pouco tempo, mas continuámos a cruzar-nos aqui fora, não é? Partilhando os nossos propósitos, partilhando os projetos, partilhando valores e assim continuando. Então, olha, hoje, Marisa, é sobre ti. É sobre liderança com propósito, liderança com alma, que eu sei que também é algo que tu buscas, né, em tudo aquilo que fazes. E é isso, agora o palco é teu. Fala-nos um bocadinho sobre nós, sobre o que tu quiseres, por onde tu quiseres começar e queremos te conhecer melhor. Boa. Então, olha, vou começar exatamente por um bocadinho por aí, para me conhecerem um bocadinho melhor. Portanto, já me apresentaste o que é que eu faço, agora o que é que eu sou. E um bocadinho como estava também na partilha que tu fizeste, acima de tudo sou mulher. Sou uma mulher apaixonada pela vida, que vive intensamente as suas emoções. Sou uma pessoa determinada, focada e que vê a beleza nas pequenas coisas da vida. Sou também filha de um pai e de uma mãe casados há mais de 40 anos, que estão juntos e que dessa união tiveram 3 filhos lindos. Eu sou a mais nova. Tenho também 3 sobrinhos magníficos dos meus irmãos. Um bocadinho mais sobre mim. Olha, eu amo animais. Desde pequena, a primeira profissão que eu quis ser era ser rica. Eu queria ser rica, mas com um propósito muito grande por trás. Não era ser rica só porque sim. Eu dizia para a minha mãe que eu queria ser rica, que era para poder acolher todos os animais que eu encontrasse na rua, para poder ter uma quinta enorme onde eu pudesse pôr todos os animais que eu encontrava na rua. E acho que essa foi a primeira profissão que eu quis ter na minha vida. Mas depois, claro que a vida mostrou que são sonhos de criança. Olha, eu sou também catequista há mais de 15 anos. É, é algo que é importante para mim, é uma parte da minha vida e, acima de tudo, aquilo que eu adoro é mesmo o estar perto das crianças, o estar perto dos jovens, o trocar ideias com eles. Acho que nós temos tanto, eu como ainda não tenho filhos,
eu bebo muito daquilo que eles me passam e de quais é que são as suas preocupações e como é que eles vivem as suas emoções e sou muito desperta para trabalhar e ajudá-los também a trabalharem e a exprimirem as suas emoções nas nossas sessões de catequese. Tenho múltiplas atividades, como tu sabes, Mónica, faço Krav Maga, danço salsa, bachata, kizomba, portanto, são aquelas coisas que me ajudam. Eu sou uma pessoa que pensa muito, a minha cabeça nunca para, tirando quando eu estou a dançar. Olha, quando eu estou a dançar é o único momento em que, não sei, desliga-se aqui qualquer coisa dentro e é literalmente como se o mundo à minha volta não existisse e fosse só eu e a dança. E portanto é também um bocadinho de mim. Eu procuro cumprir com a minha missão de vida, que é também uma descoberta que eu tenho vindo, que eu ando a fazer. Acho que todos nós procuramos descobrir qual é que é a nossa missão de vida. Uma coisa é certa, eu não sei qual é, mas eu sei que se eu ficar parado e se não fizer nada, eu nunca vou descobrir. E portanto o caminho faz-se andando e também foi muito em busca do meu autoconhecimento, que também me despertou para eu ajudar os outros também no seu autoconhecimento. E isso também foi o que me fez fazer formação em programação neurolinguística, em coaching, em enneagrama, em outras ferramentas de análise de perfil comportamental. E no fundo eu acabei por vir parar e trabalhar 12 anos em recursos humanos e foi uma escolha que a vida me colocou, que me encaminhou e eu tenho a certeza que estou na profissão certa, a fazer o certo, porque eu estou numa posição em que eu posso ajudar também as pessoas a fazer este caminho de descoberta e de desenvolvimento, mas que ele começa sempre em nós. Portanto, se eu não fizer nada por mim, eu não posso fazer nada por os outros. É o autocuidado, é como tudo na vida. Primeiro nós, depois os outros. E isto não é um ato de egoísmo, é um ato de altruísmo. Quanto melhor eu me conhecer e melhor eu estiver bem comigo, melhor eu vou ser capaz de estar disponível para compreender e para ajudar o outro. É um bocadinho por aí. Ai, tão bom. E à medida que tu vais apresentando, é giro que nós vamos nos conhecendo e outras pessoas que eu trago nas lives, e é sempre engraçado que há sempre coisas novas em cada conversa que nós descobrimos. E também sempre pontos em comum, né? Também adoro a dança, também dei catequese, também o meu primeiro contacto com o desenvolvimento de pessoas também foi o cuidar de jovens, então acho que quando isso já está, né, no nosso caminho, vamos encontrando os lugares onde podemos continuar a fazer isso. E eu lembro, Marisa, nunca me vou esquecer quando estávamos eu a fazer-te a entrevista, né, para vir para a Dia, e depois tu mandaste-me um e-mail que eu achei incrível e que tu me perguntaste, já não sei se foi nem a própria entrevista, acho que foi na entrevista, exato, tu me perguntaste a mim, que eu estava a entrevistar, o que é que eu achava que era importante numa boa liderança, e achei incrível, sabes, achei incrível alguém antes de fazer uma escolha perceber com quem ia trabalhar, de perceber o que é que parece a pessoa importante na liderança. Eu acho que aí foi para mim assim o clique de eu pensar, uau, isto é uma pessoa corajosa, isto é uma pessoa que sabe o que quer, não é? E daí se calhar apontarmos para essa nossa conversa de hoje, não é? Quando eu falo disto de líderes com propósito e líderes com alma, é de facto essa procura, não é? Porque ela nunca acaba, nós começamos a sentir que se calhar ali na catequese ou com os jovens já estava um pouco do nosso propósito, e depois como é que fazemos disso, transformamos isso numa profissão. Eu também me lembro que eu quis ser professora já com esse intuito de ensinar, depois comecei em gestão, mas fui parar aos recursos humanos porque no fundo era o desenvolvimento de pessoas que me puxava, mas depois também ainda não era, faltava ali qualquer coisa e nós vamos procurando e acho que é a vida toda, é a existência toda cada vez mais um pouquinho mais próximo, não é? E eu acho super corajoso tu dizes isso, que não é parando, não é caminhando e ir fazendo. Então, se calhar a primeira pergunta que eu te faço é, tendo em conta que o nosso tema é a liderança pelo exemplo, fala-me tu um pouco, hoje posso-te eu fazer a pergunta de o que é importante para ti na liderança. Tu hoje já tens liderança, né, há alguns anos, já sabes o que é ser líder e trabalhas com muitos líderes, acompanhaste, viste muitos, tiveste chefes, líderes. Fala um pouco disso, o que é que para ti é importante e porque é que escolheste este tema da liderança pelo exemplo? Olha, é um tema que eu gosto muito porque eu vivo muito intensamente.
E porque eu acho que nós, claro que nos últimos anos temos feito um grande trabalho à volta das lideranças, mas ainda assim há um caminho muito grande a percorrer. Ainda existe aqui um estigma da nossa sociedade de pensar em posições de liderança como posições hierarquicamente superiores, ou que o líder é alguém que está lá num sítio lá mais em cima e nós uma coisa aqui mais em baixo, e é um bocado desmistificar isso tudo, porque para mim não é isso que é a liderança. Portanto, eu costumo sempre utilizar uma analogia, ou relembrar uma coisa na qual eu acredito, e se calhar aqui até vai ser estranho para quem acabou de dizer que dá catequese há 15 anos, então, mas nós não viemos de Adão e Eva, e na realidade eu aqui trazer que, vá lá, cientificamente está provado que nós todos viemos do Big Bang. Portanto, é esta consciência de que nós somos partes do universo. Eu por ser líder, tu por seres líder, a Maria por ser líder, não é nem melhor nem pior, não é mais nem é menos, porque nós somos todo parte proveniente da mesma partícula, não é? Portanto, em última instância, todos nós estamos ligados uns aos outros. E eu acho que a primeira premissa da liderança pelo exemplo é nós termos a humildade de nos relembrarmos da nossa origem. E que na nossa origem nós viemos todos do mesmo. Portanto, não há melhor, não há pior, não há posição hierárquica superior ou não. É apenas uma posição que neste momento eu tenho, devido a competências que eu tenho e que também me acresce uma responsabilidade. Mas isto não faz nem mais de mim ou melhor do que aquelas pessoas que me reportam a mim ou que estão sob a minha liderança. Não, eu sou igual a eles, aqui com algumas responsabilidades acrescidas do exemplo. Okay? E, portanto, eu acho sempre que é muito importante este primeiro voltarmos às bases de, olha, gente, todos nós podemos dizer que somos líderes, mas vamos a sentar e vamos olhar com mais amor e com mais carinho para isto do que é ser líder. E entrando aqui um bocadinho mais na liderança pelo exemplo, este tema é mesmo muito querido para mim, porque se nós todos andarmos para trás no tempo e nos relembrarmos do simples momento em que nós fomos bebés e como é que nós aprendemos a andar, provavelmente ninguém aprendeu a andar, de certeza, ninguém aprendeu a andar a ler livros, a fazer e-learnings, a ver vídeos no YouTube. Nós todos aprendemos a andar, por exemplo, ou também a fala, através da observação e da imitação. Portanto, desde pequenos que nós observamos o comportamento do adulto que pode ser os nossos pais, os nossos educadores, nós observamos o comportamento, analisamos e percebemos que existia um benefício daquilo, ok? Colocamos-nos em crianças, bom, se eu souber andar eu posso chegar ao armário das bolachas, eu posso chegar ao brinquedo, isto de andar traz-me vantagens e portanto eu vou modelar e imitar este comportamento. E é assim que nós aprendemos a andar. E a verdade é que consciente e inconscientemente muitas vezes, nós na idade adulta fazemos isso. Nós observamos e imitamos comportamentos. Ou ajustamos os nossos comportamentos e modelamos os nossos comportamentos através da observação daquilo que nós vemos nos outros. E, portanto, daí a importância da liderança pelo exemplo. Um líder nunca se pode esquecer, e aqui pensando que eu sou líder na minha organização porque eu faço a gestão de uma equipa, eu também sou líder aqui em casa, também desempenho um papel de liderança aqui em casa, eu desempenho um papel de líder na minha vida. Portanto, é esta constante lembrança de que existe alguém a observar e provavelmente a imitar ou a modelar o comportamento face àquilo que vê em mim. E, portanto, sempre aquela consciência, aquela pergunta cá em cima de que exemplo é que tu queres dar aos outros? O que é que tu queres ver nos outros? E então este é também, assim, este meu primeiro ponto de nós nos lembrarmos enquanto líderes que existe sempre alguém a olhar para nós, a olhar por nós e a olhar para nós. É sim, subscrevo totalmente aqui, Marisa, e é muito engraçado isto que tu trazes, que é, como eu costumo dizer, que normalmente não se ensina ninguém a ser pais, não é? E tu estás aí com projetos e também agora nessa área já lá vamos, mas habitualmente não se ensinava, não é? Ainda não é muito comum ensinar-se antes a ser pais e muitas vezes nas empresas, do que eu fui vendo, por mais que se faça algum trabalho, muitas vezes
ele é no pós e não na preparação, ou seja, não se vai, já se faz hoje trabalhos cada vez mais de mais qualidade nessa área, mas ainda é muito raro haver um trabalho com tempo, com muita preparação de o que é ser líder, não é? Até para as pessoas perceberem se querem realmente isso, têm o skill set, não é? Esse talento, essa missão em si de ser isso ou não. E por isso muitas vezes o que eu fui vendo quando entro numa cultura organizacional, e tu provavelmente também vês isso, é que as pessoas que lá estão, elas acabam por ser modelagens dos líderes, não é? Então, como tu dizes, e bem como nós, eu costumo dizer, quando vejo os meus filhos, eu tenho filhos a fazer algumas coisas, eu farto-me rir às vezes com o Bruno, são fotocópias de nós, é isso, a primeira referência somos nós, então é aquilo que eles dizem, é aquilo que nós dizemos, as frases são iguais, às vezes a mímica é igual, as expressões, é isso, e essa responsabilidade de um líder, ou quando estamos a liderar em alguma fase, porque às vezes estamos a liderar, outras vezes somos liderados, não é? Eu também concordo contigo que isso é só um papel como outro qualquer, e em certas fases da vida, mas é isso, não é? Não deixa de ser numa hierarquia, que as empresas não são hierárquicas, onde toda a gente olha, e acaba por ser, bem, se aquela pessoa está ali, e eu quero chegar ali, eu vou inconscientemente ou conscientemente, como dizes, modelar aquilo, ainda daí ainda o maior exemplo de quem lidera, ter consciência de como se expressa, como cuida, que atitudes tem, não é? Então, super importante essa responsabilidade que tu trouxeste aí. E como é que é isso no teu dia-a-dia? Tu fazes essa autorreflexão, pedes esse feedback, como é que tu lidas com isso em ti, na tua responsabilidade de ser líder nesses vários papéis que falaste? Olha, eu acho que, primeiro, claro que eu faço muito este trabalho de autoconhecimento e de reflexão. Eu acho que outro ponto que é muito importante tem a ver com criarmos canais de comunicação abertos para as pessoas que trabalham connosco e que lidam connosco no dia a dia. E, portanto, a comunicação é também um ponto muito importante. Temos que ser um exemplo, enquanto líderes, um exemplo também ao nível desta comunicação. E é preciso, eu tenho que ter, eu enquanto líder, acredito muito que nós temos que realmente apostar em conhecermos, em saber quem é que eu sou, como é que eu quero, o que é que me faz, quais é que são os triggers que me fazem ser mais reativa, o que é que me faz relaxar, como é que eu gosto, como é que eu comunico, como é que eu gosto que comuniquem comigo, ter esta primeira parte da minha consciência. E depois é o abrir-me para eu olhar para as pessoas da minha equipa, e isto é um trabalho que eu faço, e conhecê-los, mas conhecê-los verdadeiramente. Eu procuro falar para eles como eles querem. E isto é um exercício, a verdade é que nem sempre é fácil. Apesar de eu ter esta consciência de que eu procuro falar para eles como eles gostam e da forma que os vai motivar e não os vai amedrontar, a verdade é que nem sempre é fácil, porque às vezes nós somos humanos, às vezes o stress do dia-a-dia, as decisões em cima do tempo que nós temos que tomar nas organizações, os problemas que aparecem, tudo, às vezes também faz com que nós somos vulneráveis. Também faz com que nós percamos, mas eu tenho muito este foco de conhecer a minha equipa e de criar este canal de comunicação. E, por exemplo, um exemplo muito concreto, a avaliação de desempenho deste ano. Eu tenho tinha 3 reportes diretos na DIA, e eu tinha perfeita consciência que as minhas 3 reportes iam ser mais diferentes umas das outras. Umas 3 diferentes. E eu tenho bem identificado qual é que é o perfil de cada uma delas e eu sabia exatamente como é que eu devia falar para cada uma delas. E portanto, eu estruturei todo o meu feedback a pensar na pessoa. Ok, como é que é mais efetivo eu comunicar com esta pessoa para que ela entenda a minha mensagem? No final do dia. Desculpa. Eu estou a ouvir, estava aqui, só caiu a minha luz. Continua, certo? Não. Porque no final do dia, o que é que me interessa? Eu falar do meu jeito, se depois a minha mensagem não vai ser recebida do outro lado. E eu não vou conseguir ajudar a pessoa a evoluir, a crescer, a mudar o comportamento ou a reforçar o comportamento positivo que ela está a ter. E muitas vezes, e nas conversas de feedback, eu dou feedback, mas peço sempre feedback de volta. E também muitas vezes eu recebo chamadas de atenção. E é importante a gente ter esta humildade
de ouvirmos estas chamadas de atenção. Eu lembro-me que uma delas alguém partilhou comigo, houve duas partilhas que mexeram assim mais comigo mais recentemente. Uma delas foi se ser líder é ter a vida que tu tens, eu acho que eu não quero nunca liderar uma equipa. Isto porque a pessoa disse-me, tu és a primeira pessoa a entrar no escritório, és a última a sair. E não é isso que eu quero para a minha vida. E aquilo para mim foi Marisa, que exemplo é que tu estás a dar? Não é? Foi mesmo ok, bora lá fazer uma autorreflexão sobre o exemplo que tu estás a dar e como é que tu consegues mudar isto. E às vezes, é assim, no mundo das organizações o trabalho está lá e nós temos que muitas vezes dar resposta, mas eu também posso escolher a mensagem que eu estou a passar para a minha equipe e posso passar uma mensagem de maior tranquilidade. Eu posso entrar a horas, sair a horas e depois se eu venho para casa a trabalhar, isso já é comigo, mas eu não preciso de lhes mostrar esse comportamento, porque efetivamente não é um comportamento que nós devemos incentivar, mas que nós sabemos que de vez em quando eles acontecem. E outro também foi de facto uma crença que eu tenho, que é, claro que se eu estou numa posição hierárquica superior, inevitavelmente é normal que eu ganhe mais dinheiro do que elas. Então eu sinto mais responsabilidade de, quando existe alguma urgência, de ser eu a fazer as horas extras, do que pedir a alguém da minha equipa que fique a trabalhar um pouco mais. E um dos feedbacks que também me deram foi, olha Marisa, eu tenho a certeza que se tu distribuísse nessas horas de aperto, se eu distribuísse o trabalho um bocadinho mais pela tua equipa, mesmo que cada uma de nós tivesse que trabalhar mais 30 minutos fora do horário, se calhar tu não terias que trabalhar mais 2 horas fora do horário e seria possível esse equilíbrio. E eu pensei, caramba, outra vez, este feedback super importante e refletir sobre isto. E uma vez mais, que exemplo é que eu estou a dar às minhas pessoas também. E portanto acho que é um bocadinho assim que eu vivo o meu dia a dia do exemplo. Eu trouxeste aí dois temas que eu acho que era giro tocarmos, que é essa humildade de escutar eu gosto muito deste do walk the talk, que é se eu quero ser exemplo e se isto é importante, o que é que eu posso fazer para mudar, né? O que é que eu, e eu sei, né, da tua história que tu foste fazendo esses ajustes por ti, mas também para dar esse exemplo que acreditas e que acreditamos que traz no final resultados mais sustentáveis, né? Porque é importante, claro, que as pessoas trabalhem quando têm que ser e dar o litro e muitas vezes tem que ser, essa é a vida das organizações, nem sempre dá né, o 9 to 5, isso não é a realidade, mas do quanto temos que ter esse cuidado, né, até onde podemos ir, eu própria, e levar os outros para que daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, estejamos aqui todos bem a poder continuar e não estejamos doentes, né, esse cuidado e esse calibrar, eu acho sempre que esse lugar que tu trazes é uma liderança, mas é uma liderança em que se escuta, porque eu não sou o maior, nem o melhor, nem o dono da sapiência, né? Como outro dia dizia o Bruno, que é, eu não sou o dono da verdade só porque sou um líder, né? Às vezes ainda há esse velho pensamento, porque eu sou um líder, tudo que eu faço é certo, tudo que eu faço não tem... Né? Então, essa questão de eu estou aqui para ouvir e ir melhorando, e se eu melhorar, eu dou exemplo, né? Isso de alguma forma traz humildade e outro tema que tu também querias trazer, né, que eu gostava que tu falasses aqui um pouco, que é essa vulnerabilidade ao mesmo tempo, de eu ao escutar, eu permito aceitar esse feedback e dizer, ok, aqui posso melhorar, aqui se calhar ainda não estou tão bem assim. Não é? Como é que tu olhas para esse tema da vulnerabilidade, humildade, vulnerabilidade na liderança? Olha, eu acho que esse é assim, um dos pontos mais importantes, porque um líder exemplo não significa um líder perfeito. Ou seja, um líder exemplo não é o líder que se comporta de forma perfeita, fala de forma perfeita, toma as decisões perfeitas, resolve os problemas de forma perfeita. Isto não é um líder exemplo, isto não existe. E muitas vezes as pessoas também procuram esta imagem de liderança que não existe, não há perfeição. Portanto, o líder exemplo, na realidade, significa um líder que também sabe ser vulnerável. Ou seja, o que eu quero com isto dizer que é, se eu enquanto líder me foco só em ser perfeito e em que tudo, e em projetar esta imagem de perfeição, em primeiro lugar, eu estou a fazer um mal enorme a mim próprio, porque eu estou a colocar uma expectativa, uma responsabilidade e constantemente um stress permanente
para corresponder a um determinado padrão que eu, ou a organização, ou a sociedade criaram e que não existe de perfeição. Portanto, em primeiro lugar, eu estou-me a fazer mal a mim próprio. Em segundo lugar, eu também estou a fazer mal às pessoas que trabalham comigo, que colaboram comigo, porque eu estou a projetar uma imagem que não é real. É como se todos os dias eu colocasse uma máscara para ir trabalhar e estou a projetar nos outros colaboradores que eles, quando forem líderes, também têm que ter esta imagem de perfeição. Portanto, também colocar, uma vez mais, pressão, mas agora em cima dos outros. Isto é quase como hoje em dia, Instagram. A maioria das coisas que nós vemos no Instagram, ou as influencers que a gente segue, ou as pessoas que a gente segue, as pessoas publicam vidas perfeitas, as férias perfeitas, o fim de semana perfeito, a casa perfeita, a roupa perfeita, tudo perfeito. E projetam uma imagem de perfeição. E nós hoje estamos a ter várias questões, e muito com pré-adolescentes e adolescentes. Porquê? Porque existe uma projeção de que a vida é perfeita, e depois eu olho para a minha vida, caramba, a minha vida não é perfeita. E depois eu entro em estados depressivos, porque há alguém, neste caso no ecrã do telemóvel, que está a projetar uma imagem de perfeição, e eu, quando olho para a minha vida, penso: caramba, isto não é nada perfeito, e entro ali num estado depressivo. E não é diferente na questão da liderança. Um líder exemplo, nós temos que mostrar que somos vulneráveis, que não somos perfeitos, que temos fraquezas, que temos dúvidas, que não temos as respostas para todos os problemas da organização, que também erramos, temos dias em que estamos bem, temos dias em que temos menos energias, que estamos também com outros problemas, e portanto temos de aceitar que somos seres imperfeitos e trazer isso de forma natural para a liderança e não como uma coisa escondida. E assim, isso é uma das coisas que eu acredito pela minha experiência, que também acaba por conectar mais, porque nós somos pessoas e pessoas conectam com pessoas e não com máquinas, não é? E isso que tu dizes traz de alguma forma também para as equipas, assim, a sua vontade de querer ajudar em algum momento de, ora, hoje ela está mais em baixo, hoje nós vamos estar aqui para segurar o barco, não é? Aquela sensação mesmo de equipa e não é aquela coisa do, enfim, no fundo somos aqui, nem somos precisos porque aquela pessoa ali supra-sumo, consegue tudo, e essa questão de trazer essa liderança mais colaborativa, né? Eu estou aqui, eu facilito, eu guio, eu oriento, eu desenvolvo, eu dou feedback, eu comunico, há toda uma responsabilidade do líder, mas ao mesmo tempo vocês fazem parte do resultado, não é? Isso também diz, ou seja, eu estou aqui, não sei tudo, então por favor também colaborem, não é? Eu também vejo muito isso como tu vês, que é eu acho que nesse lugar há depois equipas que vão ter essa vontade de contribuir, vão estar mais motivadas para dar ideias, e vai haver mais conexão, não é? Também acredito muito nisso, então porque eu fui fazendo, eu sinto muito pela minha personalidade, já conversámos sobre isso, eu já fui mais essa liderança do ter que ser perfeito e imaculado, o que se calhar de fora até dá assim um certo distanciamento, uau, esse sucesso todo, mas não necessariamente conecta mais, ou seja, muitas vezes é quando tu entras na vulnerabilidade e no criar um espaço para uma conversa real, para uma conversa também sobre os problemas, sobre aquilo que as pessoas gostam e não gostam, vai conectar muito mais, e nos momentos mais difíceis é isso que vai fazer com que as equipas estejam ali de alma e coração, né? Quando é preciso e não porque tem que ser ou pelo medo. Então, muito bonito, concordo bastante com essa parte da liderança. E outro tema que tu também me tinhas falado que para ti é importante é essa questão da comunicação, né? Já tinhas dito o feedback adaptável, e como é que tem sido esse caminho para ti de descobrires mais sobre as pessoas que estão na tua equipa, sobre como é que elas são, para te poderes adaptar também a uma liderança, digamos, mais adaptada, mais situacional, mais cuidadosa, né? De estares ao serviço também das tuas equipas de alguma forma. Sim. Uma vez mais, começa com eu conhecer-me a mim. Eu tenho que ter muita consciência de como é que eu comunico, e às vezes isto falta, esta consciência de como é que eu comunico, e eu sei que num contexto profissional eu às vezes consigo ser muito assertiva, e a assertividade funciona bem com umas pessoas, com outras não funciona. E portanto, com quem funciona bem, ótimo, eu vou obter bons resultados. Com quem não funciona mal, posso amedrontar a pessoa, pode acontecer vários tipos de situações, e de facto não é isso que nós queremos. Portanto, eu sempre fiz um trabalho com as minhas equipas de fazer diagnósticos de perfis, utilizando várias ferramentas que estão disponíveis,
exatamente para eu ter um mapa das pessoas que me reportam. Para mim é muito importante. As pessoas que me reportam, e geralmente também o faço com a minha chefia, não lhe peço para ela responder a nenhum questionário, mas nós vamos percebendo e portanto, criamos também o nosso mapa. E isto depois ajuda-nos a desenvolver estratégias e a trabalharmos em estratégias para comunicarmos com cada uma delas e para conseguirmos motivá-las e tê-las engaged e comprometidas com o projeto e com a equipa. E tem que ser por esta via. Na empresa onde eu estou atualmente, nós damos muita formação em comunicação, em perfis comportamentais e de comunicação, e das coisas que às vezes me deixa mais triste, mas eu penso sempre, é o caminho deles, estamos agora a começar e está a mudar. Das coisas mais tristes que eu ouço é quando estamos nessas formações e eu digo que o sucesso da comunicação, 50% é a minha responsabilidade, 50% é a responsabilidade do outro, e que se eu estou num papel de liderança, de facto, esta importância de eu ajustar a minha comunicação ao outro, e eu até costumo trazer exemplos muito simples, que é, se eu for ao médico e o médico começar a falar comigo, que você tem o carpete entupido, lá com aquela linguagem toda técnica, eu no final eu vou dizer, não percebi nada do que é que eu tenho, eu vou sair de lá com os exames, então Marisa, o que é que o médico disse? Eu vou dizer, não percebi nada. Portanto, foi uma falha. Agora, se o médico chegar ao pé de mim e me disser, olha, eu vejo aqui que você está com um princípio de bronquite, precisa de fazer este tratamento, se ele falar com uma linguagem que eu entenda, vai ser bem sucedido. E nada mais, nada menos é isto que é pedido. É fala para as tuas pessoas numa linguagem que elas entendam e que para elas tenha significado. E eu ainda vou para estas formações e as pessoas dizem, o quê? Então, mas eu é que me tenho que adaptar às minhas pessoas, elas é que têm que se adaptar a mim. E eu penso sempre que facada no meu coração. Mas penso, é um caminho e de facto é um caminho em que as pessoas têm que se encontrar, é um encontro, e a beleza é que é um encontro mútuo. Mas às vezes, há um lado, eu enquanto líder, mais consciente, se calhar tenho que ir buscar as pessoas aqui para trazê-las para aqui para chegarmos ao nosso equilíbrio enquanto equipa. Mas às vezes o líder tem que fazer um esforço extra. Mas essa parte que tu trazes é sempre aquela transformação, não é, das lideranças que ainda veem de facto a liderança como o chefe, o que sabe, os outros têm que fazer como eu quero, não é? E que funcionou. E é o que eu costumo dizer, muita coisa funcionou até uma dada altura, mas se calhar assim, cada vez mais com estas gerações que estão mais conscientes e que mais críticas e que mais que questionam e querem ser envolvidas, começa a ser cada vez mais difícil motivar dessa forma. E sim, também concordo claramente, e está mais que provado, não é? Que a comunicação, para nós sermos um bom comunicador e para chegar ao outro, nós temos que também entender o que está do outro lado, escutar, né? Muito da comunicação também é escutar, e nós achamos que comunicar é falar, não é? Então toda uma aprendizagem, mas é isso, é um caminho, não é? É um caminho, e eu costumo dizer muita compaixão e também tolerância para quem ainda não vê isso, não é? Porque é também os role models, os modelos que se teve no passado e que durante muito tempo foi o que se acreditou que funcionava. Então acho que o teu papel também é muito bonito nesse sentido de ter essa paciência, de ir continuando e repetindo esses conceitos e dando exemplo, muito isso. Olha, Marisa, também sim uma pergunta que eu te queria trazer, que eu vinha há bocadinho a pensar, que é assim, o que é que tu sentes que são os maiores desafios das lideranças na atualidade? No mundo atual. No contexto organizacional. O que seja, lideranças políticas, lideranças, o que seja, ser um líder no mundo atual, qual é que tu vês que é o maior desafio aí? Olha, eu acho que um deles é este de aceitar a vulnerabilidade, de assumir que eu posso ser líder e posso ser vulnerável e que não tenho que vestir esta máscara da perfeição. Depois eu acho que o outro grande obstáculo que devia ser superado é ainda, embora eu tenha visto desenvolvimentos incríveis, é esta maior curiosidade pelo meu autoconhecimento e pela minha autodescoberta. É uma barreira que precisa claramente de ser quebrada. É preciso que a gente tenha a coragem de olharmos para nós, a humildade para reconhecermos que temos muita coisa para trabalhar e para melhorar, para crescer e para desenvolver e ir com força atrás dessa missão.
Portanto, eu destacaria isso da vulnerabilidade, de quebrar com estas barreiras e ter coragem para olhar para dentro, os líderes olharem para dentro e aceitarem que há muita coisa que eles precisam trabalhar. E perceberem que não estão no cargo de liderança, que o cargo de liderança não é um cargo hierárquico. Ainda temos que fazer esta passagem da chefia para o líder. Uma outra grande, algo que eu vejo muito nas organizações, é um líder tem que se assumir responsável pelas suas pessoas. E eu ainda vejo muita desresponsabilização por parte dos líderes. Ainda vejo os líderes a não se preocuparem com o desenvolvimento das suas pessoas e a delegarem isso nos RH. Portanto, os RH nós somos responsáveis por tudo. Portanto, os RH que são responsáveis pelo desenvolvimento da minha equipa, pela formação da minha equipa, pelo feedback da minha equipa, pela avaliação de desempenho da minha equipa portanto, é assumirem este papel no sistema. E o líder é como que um pai e que tem uma responsabilidade sobre as suas pessoas que vai além da distribuição de tarefas e definição de KPIs e verificar se o trabalho está bem feito ou não. Vai muito além disso. É muito mais do que isso. E quando nós conseguirmos dar esse salto, nós vamos ver que vamos ter equipas verdadeiramente comprometidas, pessoas que ficam nas organizações e que se sentem parte de algo maior e com um propósito maior. Eu costumo dar aqui também um exemplo, uma das coisas que eu tenho, né, de muitas leituras e muitos exemplos também que eu vejo, e acho que foi ontem que eu li uma coisa que me impactou imenso, que tem a ver com isso, que é as pessoas ainda acharem que o poder, não é ter poder, que é um cargo, que é estatuto, que é ter dinheiro, que é essas coisas todas, não é? Ainda está muito esse estigma. Então era uma mulher que escrevia que percebeu que na verdade o que ela começou a perceber é que o maior poder que nós podemos ter é realmente impactar transformando, desenvolvendo, não é? Seja pessoas, seja coletivos, que é quando eu consigo de facto, não é, ter um pequeno impacto numa pessoa que transforme a sua vida, o seu dia para melhor e que isso gera um resultado, isso é muito mais poderoso do que o facto de eu ter coisas ou só de ter resultados, né? Porque uma coisa é ter resultados porque sim, outra coisa é ter resultados que vieram da transformação daquilo que as pessoas realmente sentem que é. Achei super interessante essa viragem de que o poder é muito mais o impacto que nós conseguimos ter na transformação dos outros do que propriamente ter um cargo, não é? Que no fundo é algo pouco palpável, não é? Então achei bastante interessante isso que tu disseste aqui também, essa responsabilidade dos líderes de que mais do que só resultados é a responsabilidade de desenvolver, de cuidar daquelas pessoas, de fazê-las crescer. Eu, nem como tu sabes, acho que é uma coisa que nos une, é isso que me apaixona na vida, né? E daí se calhar ter começado com as catequeses e os grupos dos jovens e querer ser professora, porque acho que preenche o coração ver quando conseguimos fazer com que as outras pessoas se transformem, fiquem mais felizes, tenham melhores resultados na sua vida. Então acho bonito isso. Eu não sei se tu conheces a série que alguém até partilhou recentemente aí no Instagram, que é acho que é Amsterdam que se chama, que é um diretor médico que traz o servant leadership, né? Que é aquela questão de entrar como líder em primeira instância, perguntar como é que eu posso ajudar. E se todas as pessoas e todos os líderes dentro das organizações perguntassem às suas equipas quando chegam como é que eu te posso ajudar para que tu consigas fazer melhor o teu trabalho, para tu, quais são os problemas onde eu te posso ajudar a resolver. Como é que tu vês isso? Essa parte que eu trouxe agora aqui no fundo várias, não é? do servant leadership, mas também a parte interior do poder que um verdadeiro líder tem, quando é que um verdadeiro líder tem poder. Sim, olha, eu por acaso ia começar exatamente por comentar a do poder, porque aquilo que eu estava-me a lembrar é que é isso, as pessoas ainda associam a uma liderança de poder aquela que tem mais reportes, ou aquela que gera mais budget dentro da empresa, ou aquela que está mais perto da administração, do diretor, de não sei quê. E de facto eu pergunto-me quão poder têm estas pessoas se não tiverem pessoas? Exatamente. E o que é que isso é isso realmente que dá poder? Eu posso ter isso tudo, posso ter 20 e tal reportes, posso ter reportar diretamente à diretora de recursos humanos,
mas depois a minha vida é uma fachada porque eu coloco a máscara do líder perfeito, eu vivo em stress, eu não me permito dizer que não Uhum. limites. Onde é que está o meu poder? Não existe. Eu posso ter no papel todo o poder das hierarquias, das pessoas, Uhum. do budget, mas depois eu não tenho, eu não sou livre no meu trabalho, eu não me empodero de poder dizer que não, de estabelecer os meus limites, visto a máscara de perfeição. No final do dia questiono que poder é esse. E muitas vezes, e Mónica, também contigo de certeza, que nós nos cruzamos com líderes desses, que acham que têm muito poder e depois tu fazes umas perguntinhas, vais mais a fundo, vais conhecendo e aquela pessoa tem muita falta de poder pessoal. Isso E mesmo, essa é a palavra, porque entrega o seu poder pessoal ao outro, então daí já começa, não é? Se eu não tenho o meu poder pessoal, como é que eu tenho poder sobre o que é que seja? Aí não é poder, é fachada mesmo, não é? Não é um verdadeiro poder. Super pertinente, sem dúvida. é isso mesmo. E depois vem muito. Se nós nos relembrarmos, voltando ao Big Bang, se nós nos relembrarmos que viemos todos do mesmo, para mim, uma das perguntas-chave, e quando eu entrei na DIA, e fiz uma reunião com todas as pessoas da equipa, duas das perguntas que eu fiz, uma delas foi: se tivesse uma folha em branco, o que é que tu mudarias? O que é que tu fazias? Imagina que estamos no mundo dos sonhos, dos unicórnios, tudo é possível. O que é que tu farias? E a segunda pergunta foi: como é que eu te posso ajudar a fazer melhor o teu trabalho? Foi efetivamente essa a pergunta, porque são perguntas chaves que um líder deve fazer Sem permanentemente dúvida, às pessoas. sem dúvida. E isso traz para mim esse perfil que eu sinto, Marisa, que tu também tens, e por isso estás aqui, porque eu não estou a trazer, não é, estas conversas necessariamente todos os CEOs, não é essa a pretensão, apesar de eu acreditar, e estava aqui uma pessoa a escrever, e já lá vamos aqui aos comentários do Rui Nabeiro, como um exemplo de líder, e existem, claro que existem, mas a questão é que eu quero muito mais trazer aqui, em várias áreas da sociedade, pessoas que têm a coragem de ser o verdadeiro líder, não é o líder do cargo ou na hierarquia, mas ter impacto e influência sobre o outro, através do seu exemplo, através da sua liderança informal, muitas vezes, que não tem necessariamente a ser associada a um cargo, não é? Então, essa tua coragem, não é? De entrar e fazer isso, que é dizer como é que eu te posso ajudar e dar abertura para dizer se tivesse uma folha em branco, como é que tu criarias o mundo. Isso é incrível, não é? Porque ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, porque a expectativa que criamos também na outra pessoa de, ok, agora eu posso finalmente pedir ajuda, isso também vai trazer para nós a responsabilidade de depois cumprir, né? De estar ali, de ajudar realmente, de permitir a que parte dessas ideias possam ser concretizadas. Mas isso é muito corajoso. Ainda numa das entrevistas estava aqui também o Bruno, que era o que nós dizíamos, ser um líder ao serviço das pessoas ao mesmo tempo que temos que trazer resultados, dá muito mais trabalho, não é? É muito mais fácil de ser diretivo, é assim, é assim, porque eu estou aqui sentado nesta cadeira e sou o chefe, muito mais fácil. No fundo, é como eu costumo dizer, a educação de dar uns tabefes, é assim, filho, tens que fazer do que conversar, do que entender, do que perceber que tipo de filho é que eu tenho ou não tenho, de entender cada pessoa da equipa como é que eu lido melhor. É muito mais trabalhoso, não é? É muito mais trabalhoso, mas eu acredito e vejo pelo teu sorriso que acho que nos traz muito mais preenchimento, muito mais felicidade do que o caminho fácil, não é? Não sei Acho que é como é que tu nós encararmos. Eu, quando olho para o outro, vejo uma parte de mim. E portanto, se nós também tivermos esta humildade de, quando eu olho para as pessoas da minha equipa, que elas espelham alguma coisa de mim, e eu acredito muito, muito nisto. Se existe alguma coisa que eventualmente me irrita em alguém, ou que até me deixa feliz em alguém, eu devo me questionar deste comportamento, o que é que ele diz também sobre mim, para me gerar ou felicidade ou irritabilidade. Portanto, conhecer o outro é também continuar a conhecer-me a mim própria. Muito bem, então, só trazendo mais isso que eu acho que também é importante e acho que já falaste, ou seja, um dos grandes segredos, né, para uma melhor liderança ou em geral é o autoconhecimento, né? Quanto melhor eu me conhecer a mim, melhor eu vou poder também ajudar os outros e acho que isso desmistificar também, eu acho que tu também sentes isso e eu vejo que às vezes há muitas pessoas que eu ajudo e às vezes é meio clandestino, não é? Uma pessoa faz um processo de coaching, mas eu não quero falar porque
quase como se esse pedir ajuda fosse sinal de fraqueza. Eu costumo dizer e digo isto muitas vezes, é um sinal de inteligência. Os grandes líderes têm conselheiros, têm mentores, têm coaches a toda a hora, têm equipas a ajudar, porque não é? É como um jogador de futebol, é assim, precisa de alguém que treine, que olhe de fora, porque às vezes nós não conseguimos ver de fora, não nos conseguimos fazer a pergunta poderosa que o nosso subconsciente precisa para chegar à solução. Então, como eu sou super adepta de todos esses temas e costumo dizer que mais do que fraqueza, poder ter essa ajuda é um presente, não é? É uma forma de podermos crescer, podemos ser ainda melhores e não uma fraqueza. Então, acho que sim, abrimos também aqui um bocadinho as mentes de que chegar a uma função qualquer de liderança não quer dizer que ali acabou e já cheguei à perfeição e não preciso olhar mais para mim. Também há um bocadinho isso. Chegamos ali ao topo, já não é preciso mais formação, já não é preciso mais nada, não é? Isso também acontece, não em todas as organizações, graças a Deus, mas aquela coisa de eu cheguei ali, cheguei a um estado de iluminação, não preciso de mais nada, e muitas vezes é nesse lugar que nós mais precisamos, não é? Porque são os lugares mais desafiantes e é onde eu costumo dizer que é um lugar de maior impacto, Exatamente. onde podemos... Postos em nós. Claro, não é só isso, é isso e também o impacto que geramos nos outros, não é? Impactar uma pessoa é uma coisa, impactar 20, impactar 5 mil, cada movimento que fazemos é uma responsabilidade ainda maior, não é? Estamos a mexer com vidas. Então, olha, diz. Olha, eu ia dizer assim como mensagem final, acho que há um exercício super poderoso que todos nós poderíamos fazer todos os dias de manhã. Olhar-me ao espelho e perguntar-me, olhar-me no espelho, olhar-me a mim própria nos olhos no espelho e perguntar-me que tipo de líder, que tipo de exemplo eu quero dar hoje. E pensarmos naquilo que é o contexto importante. Eu acabei de ser mãe. Que tipo de exemplo, que exemplo é que eu quero dar hoje ao meu filho, à minha filha? Que exemplo eu quero dar hoje à minha equipa? Que exemplo eu quero dar hoje ao meu marido, ao meu companheiro? E fazermos essa pergunta todos os dias, de manhã, gera um compromisso enorme para nós levarmos essa missão ao longo do dia. Se eu claramente responder, este é o exemplo que eu quero dar hoje, aquilo vai permanecer comigo durante o dia. É um exercício que eu desafio toda a gente a fazer. Olha, vamos deixar esse exercício para nós mesmos, para não nos esquecermos e para todos os que nos estão aqui a ouvir, sejam líderes, não sejam, porque eu acredito que todos somos líderes, nem que mais não seja da nossa própria vida. Por isso é que nós começamos sempre pela liderança pessoal, para depois podermos liderar pessoas, para depois podermos liderar líderes. Então começa sempre por nós, esse poder pessoal, essa liderança. Então deixamos aqui este mega desafio da Marisa, de todos os dias, quando acordarmos amanhã, nos perguntarmos que exemplo é que eu quero ser para o outro, não é? E nós podemos influenciar sempre outra pessoa para que possa ser 1% melhor, e isso começa pelo nosso exemplo. Marisa, muito obrigada, estava aqui mais 10 horas a conversar contigo. Tens aqui muitas mensagens maravilhosas, olha, só para fecharmos, teve aqui o Miguel Natividade, dizer temos de gostar de nós para gostar da equipa, temos aqui a Ana Henriques a dizer imensas coisas, exatamente, pessoas conectam-se com pessoas, somos humanos, olha, muita gente por aqui, muitas pessoas que eu conheço, outras que tu deves conhecer, olha, muito obrigada, tivemos aqui de facto muita gente a colaborar, a escutar, a live vai ficar gravada, eu depois também partilharei no canal YouTube, também partilho contigo, também Marisa, se quiseres partilhar com alguém, sempre bom a tua inspiração, os teus ensinamentos, para quem queira ouvir. Está bem? Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Vamos ter mais momentos e de facto para mim tu és essa líder inspiradora, tão jovem ainda, mas já com tanto autoconhecimento, ou seja, o teu caminho só pode ser luminoso e que continues assim, dentro e fora das organizações, tá? Um beijinho. Obrigada, Mónica. Um beijinho. Muito Bom obrigada. trabalho amanhã. E um beijinho. Obrigada. E um beijinho para quem está aqui das equipas da Dia, tá? Muitas saudades, um beijinho muito grande para as meninas e os meninos e a malta toda aí da Dia, tá bem? Um beijinho. Beijinho. Bom descanso. E obrigada a todos.